Olá, meus queridos, sejam bem-vindos aqui ao Café de Esperança. Antes, deixa eu lembrar você que aqui na descrição do vídeo tem todas as informações, viu? Tem dos meus livros, Teu Amor Próprio Salvou, Dor de Amor Tem Jeito, sobre gravação privada, que é a análise do seu caso, tá tudo aqui na descrição do vídeo. Nesse vídeo de hoje, nós vamos falar o seguinte: será que a pessoa não gosta mesmo de você? Né? Será? Ou será que ela gosta? Veja bem, o pensamento comum, o pensamento do senso comum, e muitas vezes as pessoas ficam até nervosas, ficam bravas quando vão dizer isso, a pessoa fala com, sabe, com raiva até. Imagina, sabe, se a pessoa gosta, ela vai querer estar com você. Isso é óbvio, é claro, é evidente. Eu já tive esse pensamento também, certo? Então, tudo na vida é um processo, é maturidade, é crescimento. O André do passado também já teve esse tipo de teoria e também falava com essa ênfase. É claro, é óbvio, se gosta, quer estar com você, vai estar com você. Porém hoje, 11 anos atendendo as pessoas e, claro, não só com os atendimentos, mas estudando e se aprofundando cada vez mais, porque a gente tem que estar sempre se movimentando, né? O profissional que para, o profissional que acha que já está pronto, na verdade, é aí que começa a decadência dele. Então, não só com os atendimentos, mas com os estudos que continuo fazendo, hoje eu posso dizer para você que produzir o sentimento em alguém, então começar a gostar, fazer com que a pessoa também goste de mim, isso é uma coisa. Produzir esse sentimento, gostar de alguém, sentir que a pessoa gosta de mim, é uma coisa. E conseguir ficar com a pessoa é outra. Então, são coisas distintas. Sentimento, tá? Causar, produzir o sentimento e conseguir ficar com a pessoa são coisas distintas. Então, esse pensamento comum de, lógico, é claro, se a pessoa gosta, é óbvio que ela quer ficar com você. Não é válido, tá? Quando a gente vai analisar as histórias, os casos particulares, dentro dos seus contextos, com as suas peculiaridades, a gente percebe que isso não é, de fato, o que acontece em muitas relações. Por exemplo, há pessoas que vão ficar com alguém mesmo não tendo produzido sentimento. Então, tem pessoas que não produziram o sentimento, mas acabam ficando com uma outra pessoa. E aí, uma explicação para que isso aconteça, eu acredito que esteja no medo. O medo, infelizmente, ele tem presidido a vida das pessoas. Então, é ele que tem conduzido, ele tem determinado muitas coisas na vida das pessoas. Vou dar exemplos para você entender o que eu estou dizendo aqui em teoria. Tem gente que ela sente que gosta realmente da outra pessoa. Então, olha lá, sentimento. Ela sente que gosta da outra pessoa, mas ela não sente que ela vai conseguir estar ao lado daquela pessoa. Aí, podem ser por razões que estão nela. Então, por causa de traumas, conflitos que estão nela, ela sente que ela não vai conseguir ficar ali. É aquela história. A pessoa carrega, às vezes, traumas, aí ela começou a ficar com a outra pessoa, produziu o sentimento na outra pessoa, aí ela sente que a pessoa realmente está querendo algo sério com ela percebe que esse sentimento também está sendo produzido nela, e é nessa hora que ela foge. E ela foge por causa de traumas que estão nela. Situações que estão nela. Então, aquela pessoa que tem tanto medo de se relacionar por causa de coisas passadas, por causa de traumas e frustrações passados, que aí quando ela percebe que a coisa está ficando séria, ela cai fora. Então, tá vendo? O sentimento era real? Era. Mas entre produzir o sentimento e ficar com a pessoa, são coisas distintas. Ah, não, quem gosta vai ficar junto. Não, nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Essa pessoa, por exemplo, ela de fato gostou. Certo? Mas entre conseguir ficar junto tem uma grande diferença. Gostei, mas eu não consigo ficar junto.
Por quê? Por causa dos meus traumas, por causa de situações não resolvidas dentro de mim, então ela foge. E aqui é óbvio, tem outras situações também. Tem aquelas situações onde o sentimento foi produzido, entende? Foi produzido em mim, foi produzido na outra pessoa, só que aí eu percebo uma situação na outra pessoa que eu não vou conseguir ficar aqui, certo? Então, por exemplo, eu percebo que a pessoa gosta de usar drogas. A pessoa fala que ela usa só de final de semana, ela usa só quando vai na balada, ou ainda que seja um cigarrinho de maconha. Não, eu fumo um cigarro de maconha à noite porque me faz dormir melhor. Só que a pessoa, ela tem os prejuízos. Prejuízo não significa algo negativo, tá? No senso comum, muitas vezes a gente usa prejuízo como se fosse algo negativo. Na filosofia clínica, não. Filosofia clínica, prejuízo são todos aqueles conceitos que estão enraizados em você. Então, por exemplo, se você acredita que deixar o chinelo virado, né, com a sola para cima, a sua mãe vai morrer, é um prejuízo. É algo que está concebido, enraizado dentro de você. Não significa que é algo negativo. Então, você tem um prejuízo, por exemplo, acerca de maconha. Isso não combina com você. Então, para você é algo que vai fazer muito mal. E aí você percebe isso na pessoa, então você gosta dela, mas entre ter o sentimento e conseguir ficar junto tem uma grande diferença. Então você não vai dar conta de ficar nesse tipo de relacionamento por causa disso. Ou porque você descobriu alguma coisa do passado da pessoa que ela acabou falando para você, que ela participou de uma suruba, que ela participou de orgia sexual, que o relacionamento anterior dela era aberto, e aí você trava porque não era isso que você não consegue. Você vai acreditar que a pessoa vai sentir falta disso, e aí então entre ter o sentimento e conseguir ficar ao lado da pessoa, você está vendo que são ideias distintas? Aí no caso eu estou dando exemplos de situações que estão na pessoa. O primeiro exemplo eram situações que estavam em você, por causa dos seus traumas, por causa de questões passadas. Nesse segundo exemplo são questões que estão na outra pessoa. E ainda falando sobre essa questão, né, do medo, que eu falei que infelizmente o medo tem presidido a história, tem presidido a vida de muita gente, nós desenvolvemos ainda um outro raciocínio aqui. Por exemplo, tem gente que tem medo de ficar sozinho. Então, meu Deus, já estou muito velho. Então, a pessoa é tomada pelo medo de ficar sozinho. Com isso, a pessoa acaba ficando com alguém, ainda que não tenha sentimento. Então, você vê que aquele pensamento comum que eu falei já no início do vídeo, não, quem ama, quem gosta, lógico que vai querer estar junto. Entre produzir sentimento e conseguir ficar junto, são ideias distintas. Tem pessoas que, mesmo não tendo sentimento, vão conseguir ficar juntas. E por que elas vão conseguir ficar juntas? Não é porque elas têm sentimento, mas porque elas têm medo de ficarem sozinhas. Então, tá vendo? Quando eu disse que esse raciocínio, né, o vídeo será que a pessoa não gosta mesmo de você? Porque, toma cuidado, talvez a pessoa tenha ido embora da sua vida, tenha fugido da sua vida, não porque ela não gostasse de você, mas talvez porque ela tivesse esses conflitos internos, certo? Então, cuidado com esse raciocínio, porque é um raciocínio muito raso. Não, se foi embora, se me deixou, é porque nunca gostou de mim. Não, talvez tenha gostado sim, mas esses conflitos não deixaram que a pessoa ficasse. Aí vem a segunda parte aqui do vídeo. Tá, e como que eu posso fazer para que a pessoa então fique? Para que a pessoa não fuja, para que a pessoa não vá embora. Como que eu posso fazer para que ela fique? Aí já é um lance um pouquinho mais complicado, né? Aí a questão já é um pouquinho mais complexa, porque a gente está trabalhando com conflitos e há pessoas que esse conflito, ele não é solucionável na vida da pessoa. Tá? Então a gente tem que ter consciência disso. Cuidado para que você não sinta aquela pessoa que eu vou ser a responsável para curar os conflitos, as feridas da outra pessoa. Ela é a responsável. Não se esqueça disso.
ela é a responsável para curar as feridas dela. Então, cuidado para você não assumir um papel que não é seu. Mas, certo, se a gente, para que a pessoa permaneça, para que a pessoa fique ao nosso lado, muitas vezes é necessário a gente ter algumas habilidades. Essas habilidades são habilidades que nos tornam capazes de você saber lidar com as dores, com os conflitos da outra pessoa, com os medos da outra pessoa. É fácil? Não. Certo? Até porque as pessoas não têm educação emocional. Eu sempre falei que educação emocional deveria ser matéria da escola. Né? Na escola você aprende o teorema de Pitágoras, você aprende as regras da crase, por que usa a crase aqui, por que não usa a crase lá. Olha, tantas regrinhas, tanto isso, tanto aquilo que são importantíssimas, é claro, mas a gente não aprende a lidar com as nossas emoções. Então, você ter essas habilidades para entender os medos, os conflitos, né, da outra pessoa, não é fácil. Mas é possível? É. É possível que você perceba determinadas coisas. Né? Você começa a perceber que, na verdade, a pessoa tem ela é apreensiva, ela tem um certo medo, um certo receio. E quando você percebe isso, bom, primeiro que desde o início você já tem que ser uma pessoa equilibrada. Porque assim, ó, se você vai se relacionar com uma pessoa que vem cheia de traumas, já é um pouco complicado. E se você então, se você for também uma pessoa um tanto quanto desequilibrada, aí não vai dar certo mesmo. Então, por isso que desde o início, você vai ter que ser uma pessoa equilibrada e você tem que se conhecer, você tem que se perceber e tem que ser muito seguro. É um grande desafio mesmo, né? Por isso que é mais fácil, talvez, a gente se relacionar com uma pessoa que seja também equilibrado. Né? Aí entra dentro de um feeling de você perceber se a pessoa é saudável emocionalmente ou não. Certo? É um assunto até um tanto quanto polêmico, mas, como eu estava dizendo, se você se relaciona com uma pessoa que vem cheio de feridas, vem cheio de traumas, e você é uma pessoa que já começa com muitas cobranças, sabe, desde o início, você exige uma relação, por exemplo, não, porque eu não sou mulher de ficar, eu quero que a gente tenha um relacionamento desde já. Bom, aí a pessoa vai fugir mesmo. Certo? Não adianta. Porque a pessoa já está vindo cheia de traumas, está vindo com medos e receios de uma relação, talvez uma relação, né, muito marcada por brigas, por exigências, cobranças. E aí mal começou a se relacionar com você, você já está exigindo uma relação séria, você já está fazendo, sabe, grandes cobranças, já está colocando coisas. Então, a pessoa vai fugir. Então, fica aqui, né, o pensamento, pense sobre isso e finalizando o vídeo, eu repito, nem toda vez que um relacionamento não deu certo, significa que não havia sentimento, tá? Em muitos casos, sim. O relacionamento não deu certo, por quê? Por causa da ausência de sentimento. Ponto. Isso é fato. Agora, em muitos outros, não. Não deu certo por outras razões, não por causa de ausência de sentimento. Então, tá? Para responder a pergunta do vídeo. Será que ele não gostava de mim, André? Ah, não, se terminou é porque não gostava. Não, talvez o término aconteceu por muitos outros fatores e sim, a pessoa ainda gostava de você, mas esses outros fatores, tanto fatores que talvez estivessem em você ou fatores que a pessoa trouxe, fizeram com que a relação não desse certo. Então, só sentimento não é suficiente para manter um relacionamento. Prestou atenção? Vou repetir, certo? Só sentimento nem sempre é suficiente para manter uma relação. Essa é a ideia hollywoodiana de que o amor vale tudo. Não. Só sentimento não é suficiente para manter uma relação. Vocês estão vendo que tem muitas outras coisas envolvidas. Então, quando a gente tem essa clareza, essa ideia, eu acho que a nossa vida também fica mais leve quando as relações não dão certo.
a gente para de se culpar de carregar um peso que a gente não tem que carregar. Certo? Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com as suas amigas, seus grupos de WhatsApp, tá bom? Talvez muita gente precisa ter essa ideia, ter essa noção de relacionamento e isso, né, contribui para o amadurecimento emocional que é tão necessário na vida de cada pessoa. Muito obrigado, um beijo e até!